Seu Amâncio, como os grandes beneméritos viram essa publicação desse balanço? Como eles viram com essa notícia das dívidas impostas nesse balanço? Como que os grandes beneméritos viram essas contas do Salgado? Bom, a grande realidade é a seguinte. Eu vou dividir os grandes beneméritos antes do Eurico e pós o Eurico. Uhum. Porque o Eurico tinha um controle do Vasco que lutava sobre todas as instâncias a favor do Vasco. Eu duvido que se o Eurico fosse vivo, o Vasco seria vendido para essa 777. Também. E ele já anunciava, há 15, 20 anos atrás, que eles queriam vender o Vasco. Então, a grande realidade é o seguinte, meus amigos, isso aconteceu até com participação de alguns grandes beneméritos, não é? Que se vem, eu falo porque é verdade mesmo, se venderam ao Salgado. E não é só eles, não. Houve um plebiscito de consulta se era a favor ou contra a venda. E o sim venceu esmagadoramente. E essas pessoas, então, têm que dividir a culpa também com o Salgado e sua corja. Eu sou 57 anos sócio do Vasco e nunca almejei ser político do Vasco, ter cargo nenhum no Vasco. Eu poderia até ter, porque eu sou um professor universitário aposentado, mas sempre vivi do meu trabalho e nunca tirei nada do Vasco. Pelo contrário, na época do Eurico, eu dei aula de graça no Colégio Vasco da Gama. Mas, infelizmente, existem pessoas e pessoas. Se o Vasco fosse unido, não tinha a quantidade de grupos políticos que tem, de meia dúzia de pessoas que, às vezes, nem frequentam o Vasco, né, se acham que vão ser salvadores do Vasco, tem algum projeto político bom para o Vasco? Não tem. Não tem, querem se dar bem. Esse é o maior problema do nosso clube. Eu falo isso de peito aberto, porque eu não devo nada a ninguém e não tenho telhado de vidro. O Vasco é uma instituição centenária que foi criada por vascaínos que se uniram de todas as formas para quebrar um preconceito da época, do início do século XX, em que o futebol era dominado pela elite, então se uniram, o Vasco entrou, no primeiro ano da primeira divisão foi campeão, no segundo bicampeão, e expulsaram o Vasco por causa dos jogadores negros. O Vasco, então, construiu São Januário. Os vascaínos construíram, se uniram e construíram. Isso era a força do Vasco, que, infelizmente, muitos vascaínos atuais rasgam essa história, porque não se unem. Mas, se Deus quiser, nós temos a cruz de Cristo na nossa camisa, na nossa bandeira, e é Cristo quem vai ainda fazer o Vasco voltar à galeria das vitórias. E assim, faço a pergunta a vocês, até o senhor Amâncio, dentro do conselho, né? Dentro do Conselho dos Beneméritos, como que tá? Há conversas em relação, igual o Leonardo falou. Eu acho, tá, Leonardo? O Leonardo, Amâncio e Mauro, eu falo com o Mauro sempre isso. Eu acho, a minha vontade era que o Vasco nunca fosse vendido. Já que o Pedrinho falou que não vai ficar, que pelo menos ficasse com a parte acionária maior. Só que eu tô sentindo que ele vai vender os 70. Igual o Leonardo, eu acho que também tem esse sentimento. Eu não sei, para fazer isso, ele teria que ter uma nova GE para isso, o Leonardo?
para fazer essa revenda? Como é que seria? O meu entendimento é que sim, passa pelo Conselho Deliberativo e pela Assembleia Geral, mas talvez, como eu disse aqui, a ocultação desse contrato e o processo repetindo as circunstâncias, os elementos, a narrativa, nos indicam que eles vão fazer uma revenda direto via acordo no processo de arbitragem, no processo judicial, fazendo uma espécie de substituição da posição contratual. Sai 777, entra 666. Uhum. E dentro do Conselho de Beneméritos, o senhor Amâncio, como é que está sendo essa conversa em relação a o Pedrinho vender ou fazer uma nova venda dos 70 ou ser majoritário? Como é que está tendo? Há essas conversas dentro do Conselho de Beneméritos em relação a isso? Conseguiu me ouvir? Ainda não houve assim, uma posição lícita. Até porque o Pedrinho vai ter que ir ao Conselho de Beneméritos e fazer uma explanação, em caso de uma revenda, de como vai ser essa revenda. E ele tem que ter um cuidado muito grande, porque se ele lutou, porque viu que o contrato era mal feito com essa SAF, ele não pode desdizer o que ele fez. Pois é, o Pedrinho tem que se reunir com o Conselho de Beneméritos e explicar claramente, no caso de uma revenda, né, como vai ser o contrato dessa revenda. Senão ele vai fazer o que o Salgado fez, que não mostrou o contrato a ninguém. Então tem que ser uma coisa mais explícita, não é? Porque a gente não pode dar outro tiro no escuro. Aí a responsabilidade vai passar a ser exclusivamente dele. Então ele vai ter que ter um cuidado muito grande de como vai ser o procedimento para essa revenda e se tornar mais claro, não só perante o Conselho de Beneméritos, Conselho Deliberativo e ao sócio. O Conselho de Beneméritos, ouvindo do Pedrinho, essa discrepância de... Ouvindo? Ouvir. Tudo bem? Ouvimos sim. O Conselho de Beneméritos, ouvindo do Pedrinho, que houve que essa discrepância de lutou para tirar, mas colocando uma narrativa de uma nova venda dos 70. Como o senhor acha que o Conselho de Beneméritos vai agir?